O Antigo Egito cheio de mistérios e de curiosidades e de muitas coisas ocultas. Neste vídeo, eu quero apresentar para todos vocês uma história muito pouco falada e muito pouco contada a respeito de dois dos grandes feiticeiros do Antigo Egito, feiticeiros necromantes e bruxos do Antigo Egito, aqueles que ousaram enfrentar o Deus dos israelitas, enfrentaram Moisés e Arão. Neste vídeo eu estarei trazendo as origens aí de Janes e Jambres, que foram conhecidos como os magos de Faraó. Por isso eu peço que já deixem os seus likes e também os seus comentários e compartilhem com amigos curiosos das Sagradas Escrituras e de mistérios bíblicos. A narrativa contada da libertação do povo israelita da terra do Egito, no livro do Êxodo, diz o seguinte, que apesar de Moisés e Arão demonstrarem vários e vários poderes sobrenaturais, sendo eles vindos do próprio Deus, mesmo assim houve, além de Faraó, outros que desafiaram o próprio Deus ali contra os emissários de Deus, os libertadores, Moisés e Arão. O nome destes dois inflatores que tentaram lutar contra o poder celestial, o poder divino de Deus, foram dois feiticeiros, bruxos e necromantes perigosíssimos da antiguidade, muito, mas muito sábios nas artes místicas ocultas de magia antiga. Apesar do livro de Êxodo não dar nome para esses dois feiticeiros, 2 Timóteo capítulo 3, verso 8, nos diz o seguinte: "E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé." Ou seja, a Bíblia dá o nome a estes dois necromantes, a estes dois feiticeiros, de Janes e Jambres. Em hebraico, eles são chamados por Yohanai e Iambres. Estes dois são os nomes dados aos magos mencionados no livro de Êxodo, segundo, obviamente, o Novo Testamento. Essa tradição de nomenclatura ela é bem atestada na literatura antiga, nos manuscritos latinos do Novo Testamento e nas tradições de escrita latina, seus nomes são conhecidos como Jamnés e Mambres. É muito curioso mencionar que no livro de Êxodo, capítulo 7, do verso 10 ao 12, nos é dito mais precisamente sobre quem foram estes feiticeiros. Nos é dito o seguinte: "E Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram como o Senhor os ordenara. E Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. Então Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros. Agora, os magos do Egito, eles também fizeram o mesmo com seus encantamentos, porque lançaram cada um a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Porém, a vara que Arão tinha lançado e tornara em serpente, tragou todas as outras serpentes." Uma curiosidade a respeito desta parte que nos é dita a respeito deles também terem a capacidade de transformar um objeto em um animal é muito interessante, porque aqui nos mostra qual é o nível de bruxaria, de feitiçaria, de encantamentos que tais bruxos antigos eles tinham o conhecimento. Até porque a magia, apesar de existirem pessoas que não acreditam nela, ela sim, ela existe e ela foi ensinada pelos deuses pagãos, ou seja, biblicamente pelos anjos caídos. Estes magos, eles tinham a capacidade de transformar praticamente qualquer coisa, como simplesmente um pedaço de madeira, em um animal. Além disso, também nos é dito que quando Arão colocou o seu cajado e transformou a água do rio Nilo em sangue, tornando toda a água do rio Nilo em sangue através do poder de Deus, as águas que os israelitas bebiam,
que eram as únicas águas limpas que não se transformaram em sangue para que os israelitas não passassem sede, os feiticeiros Janes e Jambres foram até lá e de mesma forma o fizeram. O texto bíblico nos diz que Janes e Jambres também conseguiram fazer com que a água se transformasse em sangue, e assim o fizeram. Aqui nós temos também mais uma demonstração do poder maligno aí que os feiticeiros antigos aí do Antigo Egito possuíam, que não era um poder falso ou simplesmente um truque, mas sim magia real. Os nomes Janes e Jambres, em grego Ianes e Iambres, eles aparecem em 2 Timóteo, no Novo Testamento. O estudioso e erudito Orígenes, ele diz que havia um antigo pergaminho, um livro, chamado de O Livro de Janes e Jambres, que neste livro continha detalhes e mais detalhes a respeito das incríveis façanhas e prodígios que eram feitas por estes feiticeiros na antiguidade, esses dois feiticeiros aí do Egito. Este pergaminho, ele era conhecido como o Pergaminho de Janes e Jambres e de suas magias. Existe em alguns fragmentos gregos presentes no papiro de Chester Beatty, no século XVI, que foi editado e traduzido por Albert P.S. Terma, e em uma extensa obra etíope, um fragmento que foi descoberto em 2014, provavelmente também era conhecido pela comunidade de Qumran, já que a comunidade de Qumran se refere a um dos magos com o nome de Janes. O Testamento de Salomão também se refere aos magos com o nome Janes e Jambres. Uma curiosidade é que na literatura rabínica, os dois homens, os dois bruxos, eles são referidos pelos nomes Yohaná e Manré, no Talmud babilônico, em Menahot 85. Janes e Jambres, eles são mencionados pelo nome no Targum de Pseudo-Yonatam, nas seções de Êxodo capítulo 1:15, Êxodo capítulo 7, de 10 a 12, e Números 22:22. As tradições judaicas, nos Targums, eles preservam outras e outras lendas sobre estes dois feiticeiros antigos. Eles são mencionados e são chamados até mesmo de filhos de Balaão, um outro antigo feiticeiro mencionado no livro de Êxodo e também no livro de Números. No livro de Iachar, os magos, eles também são referidos e descritos com o mesmo nome, Janes e Jambres. Alguns especialistas acreditam que eles poderiam mesmo ser até mesmo irmãos um do outro. Agora, sobre a possibilidade dos dois feiticeiros serem filhos de Balaão, esta possibilidade ela tem os seus baixos, até porque a Bíblia descreve Janes e Jambres como fazendo parte da corte ali dos sacerdotes, dos bruxos, dos feiticeiros ali do Egito. Já Balaão, ele é descrito como sendo um midianita, ou seja, fica mais complicado dizer se eles eram realmente filhos de Balaão, porém existem algumas tradições que os chamam de filhos de Balaão. Existem tantas tradições a respeito destes dois feiticeiros. Uma destas tradições, que é muito curiosa e interessante, é dita que Janes e Jambres, eles possuíam, cada um deles, um talismã, e esse talismã, ele foi fabricado, esse talismã ele foi feito especialmente para ter um poder ali de proteção contra anjos de Deus. Eles seriam talismãs feitos por anjos caídos, por demônios de alto escalão, ou seja, anjos caídos poderosíssimos, para que eles pudessem enfrentar até mesmo anjos. Existem essas tradições, estou apenas comentando a respeito delas. Algumas tradições judaicas nos Targums preservam outras lendas sobre estes dois irmãos, que muitas das vezes são referidos como irmãos. Eles são chamados de filhos ali de Balaão, e além disso, algumas dessas lendas dizem que logo após a saída dos israelitas, eles resolveram ir embora junto com Moisés ali para o caminho do Mar Vermelho. Alguns dizem ali que eles morreram a caminho de
da terra de Canaã, outros dizem que eles foram destruídos ali no advento do bezerro de ouro, e há até mesmo tradições que dizem que eles ajudaram Corá, Datã e Abirão ali naquela grande rebelião contra Moisés e foram mortos ali naquele advento que houve logo após. Mas agora eu quero saber a sua opinião a respeito de Janes e Jambres. Eles eram realmente filhos de Balaão ou eles eram realmente egípcios ali da terra do Egito? Escreva aqui nos comentários qual a sua visão e opinião a respeito deste tema. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.